Olá, pessoal! É a professora Camila e nessa aula nós vamos falar sobre a relação do universo com a forma que organizamos o nosso tempo no dia a dia, como utilizamos os calendários e as origens dessa ferramenta. Nós vamos começar pela cosmologia, que faz o estudo do universo, sua formação e evolução, e foi no desenvolvimento dos estudos e da evolução de filosofias e das ciências que mostrou-se que o universo ele foi modificando, o que levou muitos povos a buscarem, com base em diferentes culturas, dar uma explicação para sua origem. São basicamente dois os modelos cosmológicos que estudamos: o geocentrismo e o heliocentrismo. No geocentrismo, a Terra estaria no centro do universo. No heliocentrismo, o Sol seria o astro central deste universo. O modelo cosmológico aceito por muitos anos era o geocêntrico, que afirmava que a Terra era fixa no centro do universo e os astros, inclusive o Sol, giravam em torno dela, conforme a segunda imagem. Com o passar do tempo e o aprimoramento dos métodos utilizados para conhecimento do céu, foi desenvolvido o modelo heliocêntrico, que defende a ideia de que a Terra e os outros planetas giravam ao redor do Sol. A forma como os astros se ordenavam, se relacionavam e interagiam com os povos foi um objeto de observação e estudos que levou ao surgimento dos calendários, que são utilizados como ferramenta para contar o tempo. Atualmente, contamos dias, meses e anos de forma muito natural, mas os povos antigos, eles organizavam o seu jeito de contar o tempo de acordo com a sua cultura, suas crenças e necessidades. Temos, por exemplo, os povos babilônios, os egípcios e os maias. Os babilônios criaram o calendário babilônico, que é o calendário mais antigo, dividido em 12 casas que representam os ciclos lunares e as constelações visíveis em cada ciclo. São 12 meses, ou 12 ciclos lunares, divididos em 4 semanas de 29 ou 30 dias, num total de 354 dias. Cada mês recebe um nome diferente e a cada 3 anos havia uma defasagem de um mês. E essa defasagem de tempo foi solucionado com o acréscimo de um 13º mês. Já os povos egípcios criaram o calendário egípcio. Relacionando o céu com os eventos da natureza, eles associaram a época do rio Nilo com o aparecimento da estrela Sírius. E foi determinado para este calendário um ciclo de 365 dias, divididos em 12 meses de 30 dias e mais 5 dias que eram destinados às festividades e ao culto aos deuses. Já os povos maias, que foram um povo que viveu na América Central em 300 a.C., eles desenvolveram o calendário maia para contar o tempo com uma maior precisão. Eles utilizavam observações combinadas e precisas do Sol, da Lua e de Vênus para determinar o número de dias que o ano deveria ter. Eles dividiram esse calendário em 18 meses de 20 dias e mais 5 dias que chamaram de dias de mau presságio, totalizando assim um calendário de 365 dias, cada dia também recebendo um nome próprio. O calendário maia, ele encerrou a sua contagem de dias em 21 de dezembro do ano de 2012, o que gerou muitas especulações sobre esse ano ser o provável ano para o fim do mundo. Só que isso não passou de uma especulação, já que no calendário, em momento algum, eles encerravam a contagem do mundo ali pelos seus cálculos. Foi simplesmente porque não deram continuidade ao desenvolvimento desse calendário. Mas a necessidade de gerenciar o tempo ainda levou à criação do calendário romano e o gregoriano. O calendário romano, com duração de 10 meses, com 30 ou 31 dias,
totalizando 304 dias, foi considerado durante algum tempo, mas esse calendário com 304 dias tinha uma duração menor, porque ele desconsiderava os dias de inverno. Ele foi criado por Rômulo séculos antes de Cristo, mas ele não atendia ao ciclo solar, que é aquele período de uma volta da Terra em torno do Sol. E à medida que havia sucessão dos imperadores, este calendário sofria mudanças. Foi o imperador Júlio César quem deu grande contribuição quando ele mudou o início do calendário de março para janeiro e o seu final colocou em dezembro. E ele também determinou que os anos teriam 365 dias e a cada 4 anos teria um dia a mais, ao que chamamos de ano bissexto. Essa necessidade de contar o tempo atualmente vem dessas mudanças que os calendários foram sofrendo. Esse calendário gregoriano passou por mais uma reforma que foi feita pelo Papa Gregório em 1582, que levou ao calendário gregoriano, com 12 meses, com variações de dias, uma maior aproximação do ciclo solar. Ele apenas aproximou do ciclo solar, pois esse calendário ficou com 365 dias anuais, mais 6 horas ao final de cada ano, o que contabilizava exatamente um dia a mais, que justificava o ano bissexto. O calendário gregoriano ele se tornou internacional, mas diversos povos ainda utilizam calendários históricos de sua cultura paralelamente ao calendário gregoriano. É o caso de chineses, judeus e dos muçulmanos. O calendário gregoriano ele atende, então, ao ciclo lunar, que nos fornece os 12 meses do ano, e ao ciclo solar, onde contabilizamos os 365 dias ou um ano. Vale lembrar que o ciclo lunar corresponde ao tempo que a Lua leva para dar uma volta completa ao redor da Terra. E isso pode ser acompanhado pela duração de suas fases: lua cheia, nova, minguante e lua crescente. Já o ciclo solar se deve ao tempo que a Terra demorava para dar uma volta ao redor do Sol, e em seu movimento de translação ali, com duração de 365 dias e 6 horas, que é a duração de um ano. Bom, pessoal, é isso. Bons estudos e bom trabalho.